Calar e queimar por dentro é o pior castigo que a gente pode se impor. Seja muito bem-vinda ao novo episódio do Vida Desejante, meu podcast, videocast, tanto faz como você quiser chamar. Eu sou a Ina Marçom, escritora e mentora de mulheres, e aqui neste podcast a gente fala sobre transformar a vida de vocês em um deleite, não em um fardo. Então, vou trazer fofocas, vou trazer insights, pensamentos e tudo que a gente possa discutir para elevar o nível da nossa consciência, para que a gente se transforme cada vez mais em mulheres líderes de nós mesmas e de nossas escolhas. Essa frase que abriu o episódio de hoje é uma frase de um dos dramaturgos que eu mais gosto, que é o Federico García Lorca, um dramaturgo espanhol. Eu, quando estava estudando para ser atriz, fiz uma das peças dele, que é Bodas de Sangue, de onde essa frase foi tirada. Essa frase sempre andou comigo, mesmo que na época que eu estava lá no teatro, eu acho que eu não entendia a magnitude dela. Tiveram muitas coisas assim que eu vou percebendo que me prenderam muito como atriz, mas eu ainda não sabia o tamanho do significado. Eu só sabia que aquilo tinha um peso, mas eu ainda não entendia com a minha alma, com o meu corpo, o qual era aquele peso. Essa frase do Lorca, ela diz muito sobre o motivo pelo qual hoje talvez a sua vida não caminhe na direção que você gostaria. Ela talvez te traga a resposta que você está buscando para conseguir finalmente romper um ciclo de procrastinação. Sabe aquele ditado velho, antigo, do quem não chora não mama? A gente vai mudar um pouco isso. Quem não fala não age. Por isso que eu comecei esse episódio com essa frase. Eu quero que você pense aqui comigo quantas foram as vezes que você não conseguiu olhar nos olhos de alguém e dizer aquilo que você gostaria de ter dito. Eu quero que você se lembre comigo de situações onde você engoliu, calou e queimou por dentro. E que essas situações, por mais que elas acabaram se resolvendo ao longo do tempo, causaram em você determinadas feridas, determinadas cicatrizes que hoje te impedem de seguir, porque você tem medo de voltar para aquele estágio que não foi resolvido, porque não houve diálogo, porque você não disse o que você precisava dizer para se resolver com aquela pessoa, com aquela situação. Existem algumas crenças espirituais que acreditam, e eu também acredito nisso, que a palavra é uma das formas de manifestação daquilo que está só na nossa mente. Sabe quando você está assistindo um filme ou uma série e aí você fica naquela agonia porque você pensa, meu Deus do céu, se ela perguntasse para ele o que está acontecendo, todo esse conflito estaria resolvido? Eu tenho uma agonia quando isso acontece. Eu falo, mas por que que não pergunta? Por que que fica deduzindo só na própria cabeça? E aí o negócio vira uma bola de neve que ninguém consegue se resolver, vira uma coisa muito maior do que era. Obviamente a gente tem entretenimento, então show, mas na vida real isso não é gostoso, isso não é válido. Só que quantas vezes você não ficou sofrendo dentro da sua própria cabeça por situações que você criou sozinha e que quando você teve coragem de externalizar, o outro às vezes nem se lembrava, não percebeu a situação da mesma forma que você. E aí você pensa, meu Deus, eu passei todo esse tempo sofrendo por algo que não existiu. Eu passei todo esse tempo criando teorias na minha cabeça, sendo que se eu pudesse sentar e conversar com a pessoa, tudo estaria resolvido. Eu achei esses dias no meu e-mail uma conversa que eu tive com um grande amigo meu. Ele era o meu melhor amigo na adolescência. A gente tinha uma relação muito bonita, muito forte, muito próxima. Quando a gente se formou no ensino médio, cada um foi seguir a sua vida e, naturalmente, ao longo dos anos, a gente acabou se afastando. Mas eu achei esse e-mail que era eu mandando pra ele: Ei, onde você tá? Cadê você? Eu fui assaltada, perdi meu celular, eu não tô conseguindo falar com você. E ele me respondeu num e-mail longuíssimo o quanto ele estava magoado comigo, porque muitas vezes eu fui pra minha cidade e não entrei em contato com ele. Ele sabia que eu estava na minha cidade porque eu avisava só depois que eu já ia embora. E ele sentia que eu não sentia a falta dele como eu dizia que sentia, porque eu nem me dava ao trabalho de querer saber como ele está e de vê-lo quando eu estava, né, no mesmo ambiente que ele.
E ele não sabia, em contrapartida, que do lado de cá eu estava passando por um dos momentos mais desafiadores da minha vida. E eu tendia a passar esses momentos muito calada, então raramente as pessoas sabiam o que estava acontecendo de fato comigo. Eu já tive muitas amigas surpresas de saberem que eu não estava bem, porque para eu falar e externalizar que eu não estava bem, eu tinha que estar realmente muito mal. Eu não costumava desabafar e dizer o que passava na minha cabeça, então as pessoas eram pegas um pouco de surpresa. Então imagina, eu não queria vê-lo, essa era a visão que ele tinha. Eu não queria vê-lo, eu ia para minha cidade e não entrava em contato com ele. Então, cadê essa amizade que você falou que era tão bonita, que era tão preciosa para você, se você não faz o mínimo esforço de me ver? O que ele enxergava do lado dele era que eu estava indo e não entrava em contato, ou seja, eu não estava nem aí para ele. Quando o que estava acontecendo do lado de cá, eu estava passando por um transtorno alimentar, eu estava no início de depressão, e quando eu ia para minha cidade, eu só queria ficar dentro da minha casa com os meus pais, eu não queria ver ninguém. Eu tinha engordado bastante, porque eu tive como fala, uma compulsão alimentar, então eu estava com vergonha de ver as pessoas. É, e ele não sabia disso, porque eu não tinha dito isso para ele. Imagina se eu tivesse falado no início de tudo, quando eu comecei a me sentir mal, quando eu percebi que algo estava errado comigo. Imagina se eu tivesse ido para ele como amiga e falado: amigo, tá acontecendo uma coisa que não é legal, eu não tô me sentindo bem, eu não tô conseguindo me relacionar com as pessoas, eu não tô conseguindo, eu tô com vergonha. Imagina se eu tivesse falado. Talvez a nossa amizade não tivesse dado a esfriada que deu, porque depois disso, claramente, a gente acabou se distanciando ainda mais. Talvez a gente não tivesse se distanciado se eu tivesse sido mais honesta. E eu não tô falando que eu fui errada, tá? Eu fui como eu pude ser com 18 anos. Era a consciência que eu tinha naquele momento. E ele também não está errado, porque ele não tinha como saber o que estava acontecendo do meu lado, certo? Então o que que aconteceu? A gente acabou deixando uma amizade que era tão forte e era tão importante para os dois esfriar por conta de coisas que não foram ditas. Quantas foram as vezes que vocês fizeram isso também? Deixaram amizades ou relacionamentos esfriarem ou chegarem num ponto em que não tem mais volta, simplesmente porque ficou cada um dentro da sua casa especulando coisas que realmente não estavam acontecendo de fato. O que estava acontecendo era muito mais, um buraco muito mais embaixo. Quero relembrar agora a frase do Lorca: calar e queimar por dentro é o pior castigo que a gente pode se impor. Porque a gente acha, às vezes, que não dizer aquilo que a gente pensa vai fazer aquela coisa não existir. Vocês já viram isso? Inclusive, pessoas que não querem falar a palavra, algumas palavras, algumas frases, porque fala, se eu falar, eu vou ter certeza de que aquilo aconteceu. Então tem gente que termina um relacionamento e não quer dizer que terminou, porque a partir do momento que fala meu ex-namorado, minha ex-namorada, parece que tudo aquilo realmente ganha forma, ganha corpo, porque a palavra ela tem esse poder de materialização. A partir do momento que a gente fala, sai daqui. A nossa mente, ela é ilimitada. Ela pode criar coisas assim, gente, que realmente não conseguem existir no mundo que a gente vive, porque o mundo que a gente vive, ele é um mundo limitado. Ele tem fronteiras, ele tem matéria. As coisas só conseguem existir dentro do que é possível neste mundo, né? Em outros eu acredito que tudo é possível, mas aqui na Terra e dentro do nível de consciência que a gente tem, as coisas são bastante limitadas. A palavra é um desses limites. Você provavelmente já sentiu alguma coisa ou já quis expressar algo que você fala, meu, palavra nenhuma consegue realmente dizer aquilo que eu estou sentindo, porque é realmente muito limitado. Mas ao mesmo tempo, além de ser limitado, ela é material. A partir do momento que você diz, a coisa tem nome, e quando a coisa tem nome, a coisa tem vida. Certo? Então tem gente que não quer dizer o que de fato está acontecendo, se passando, para não concretizar aquilo. Só que, vamos lá, momento que a gente precisa trazer vocês aqui para a Terra. Se eu não trago para a matéria, se eu não trago para a palavra, eu não lido com a realidade. Se eu não lido com a realidade, dificilmente eu consigo construir alguma coisa na minha vida.
A gente tem a mania de dizer que a realidade é ruim. Ser realista é quase um xingamento. Só que, na verdade, lidar com a realidade é a única forma possível de lidar com a vida. Eu não tenho como lidar com as coisas que não existem. Eu só consigo realmente trabalhar algo em mim, algo que existe. Eu só consigo lapidar um projeto meu se ele já existe. Tem gente que fica lapidando, lapidando, lapidando antes de colocar o negócio no mundo. Eu sinto lhe dizer que você não está lapidando. Não existe lapidar o que ainda não estreou. Eu sempre dou o exemplo do teatro nessa hora, porque a gente passa meses ensaiando e tem o momento da estreia. E na estreia muita coisa muda. Porque a gente tem a interação com o público que a gente não tinha no ensaio, a gente tem os imprevistos que acontecem, é alguém que esquece a fala, é alguém que tropeça no cenário, é uma luz que não acende, e a gente tem que lidar ali, na hora, com aquilo tudo. Só que a gente se preparou no ensaio, então a gente sabe lidar com a estreia. A gente sabe contornar qualquer imprevisto que surja. Só que, se eu não estreio, o teatro não acontece. O filme não acontece, nada acontece se não estreia. Este celular que eu estou gravando aqui, ele poderia ser uma excelente ideia dentro da cabeça do Steve Jobs, se ele não tivesse feito aquele lançamento em 2000 e... quando foi? 2, 7, nem lembro mais, 7, né, eu acho. Nada de toda essa tecnologia estaria acontecendo. Não adianta a gente ter uma ideia só dentro da nossa cabeça e não trazer para a matéria, justamente para a gente saber o que precisa lapidar, o que precisa resolver. Isso com ideias, isso com situações em relacionamento. Não adianta eu viver um relacionamento só dentro da minha cabeça e não chegar no outro e dizer, ó, eu tô sentindo XPTO. E você? Vamos conversar sobre isso? Eu já falei pra vocês em um dos episódios que foi mais ou menos assim que aconteceu comigo com meu namorado. Ó, a partir do momento que eu não aguento mais não termos um compromisso, a partir do momento que eu preciso de mais, eu vou colocar aqui na mesa e a gente vai ver o que vai fazer e lidar. E a gente é assim até hoje, eu e ele, ó, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, eu tô querendo ir pra esse lado, como que você se sente sobre isso? E o relacionamento, ele só é do jeito que é hoje, que é um relacionamento muito saudável, com muito diálogo e muita transparência, porque existe esse momento em que eu externalizo para ele absolutamente tudo o que eu estou sentindo e vice-versa. Inclusive, se for uma paranoia muito grande, que assim, nada a ver, nada a ver, só tá na minha cabeça, mas a partir do momento que eu coloco para fora, eu consigo ver que não tem nada a ver. Mas se ela continuar dentro da minha cabeça, eu jamais vou entender que ela é uma paranoia. Eu vou começar a lidar com ela como se ela fosse realidade. Aí é o momento que tem muita gente que se perde no ciúme, que começa a criar história dentro de si que nunca existiu, que acha que o chefe vai mandar embora porque, ó, ele tá me olhando torto. Ó, tá vendo? Ele não fala assim comigo, ele só fala assim com ela. Ele não gosta de mim. Sabe quando você começa a criar essas paranoias sem perguntar pra pessoa o que de fato está acontecendo? Então, vamos deixar de fazer isso? Vamos aprender a ter a coragem de resolver as coisas que estão dentro da nossa cabeça, mesmo que a gente pareça estranha para o outro, mesmo que o outro dê risada da gente, mesmo que o outro fale, nossa, nada a ver, você tá viajando. E também sustentar o fato do outro dizer, é isso mesmo, eu realmente não gosto de você. É isso mesmo, você está demitida. É isso mesmo, eu quero terminar. Não é muito melhor eu lidar com uma realidade, boa ou ruim, do que eu lidar com algo que não existe e ficar fantasiando este algo que não existe e não saindo do lugar? Vamos dar o exemplo do relacionamento. Vamos supor que você está aí na sua cabeça tendo sinais de que o seu relacionamento tá acabando. Você tá achando que o seu relacionamento tá acabando. Por quê? Vozes da sua cabeça. Você chega lá no seu cônjuge, na sua cônjuja, e fala pra ela ou pra ele: Fulano, tô sentindo que você tá distante. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês vão conversar. Vamos supor que fulana diz, não, imagina, acho que eu tô só cansado, não tem nada a ver e tal. E vocês vão dialogando e vão entendendo que não, é só uma fase que de repente vocês estão um pouquinho em desconexão, ou que a pessoa tá realmente muito cansada, tá cheia de trabalho, etc, etc. Ótimo. E se fulana chega, sim, realmente está acontecendo e eu não quero mais estar dentro desse relacionamento, a gente vai terminar. Aí, né, é justamente isso que eu tô tentando evitar. Por quê? Por que você tá tentando evitar? Algo que você não vai conseguir evitar. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Adiar não vai fazer com que a pessoa mude de ideia se a pessoa já tomou uma decisão dentro dela. Não é melhor você saber o que está acontecendo aqui e agora, para que você tenha a escolha de como você vai lidar com isso?
Então, tudo bem, a pessoa quer terminar? Ok, é triste, é muito triste, términos são muito tristes, mas não é muito melhor você lidar com algo que é real, aprender a superar isso, se colocar em movimento na tua vida, levar a tua vida para o movimento em que ela realmente tem que estar, do que ficar travando isso por conta de alguém que não tem coragem de chegar para você e dizer o que sente e você não tem coragem de ir lá perguntar. Isso gera só inércia na vida de vocês. Isso gera travamento. Se você quer que a sua vida flua, se você quer que a sua vida caminhe no rumo que você deseja, você precisa dizer aquilo que você sente e pensa. Você precisa perguntar as coisas que você quer saber e ousar ouvir a resposta e sustentar o que vier e saber que você vai dar conta do que vier, seja positivo ou seja negativo. Uma das séries que eu mais amo na vida é This Is Us. Não sei se você já assistiu, se você não assistiu, eu recomendo que você separe uma caixa de lenço. Na verdade, que você compre um estoque de caixa de lenço e comece a assistir. E tem dois personagens, um casal que pra mim, assim, ai, eles são o tesouro dessa série, que é o Randall e a Beth. E a maneira como eles conduzem o relacionamento deles é muito pautado no diálogo. E existe sempre uma conversa sobre todas as coisas que eles estão atravessando. Qualquer crise que seja, qualquer noia que passe pela cabeça deles, qualquer problema que eles estejam atravessando, vontade, qualquer desejo que eles tenham, tudo é dialogado entre eles, tudo é dito. É um relacionamento extremamente transparente. Inclusive, nas poucas vezes que eles têm algum conflito, onde um demorou um pouco mais para dizer para o outro aquilo que estava sentindo, eles se resolvem facilmente, porque eles têm a generosidade de acolher o outro e de acolher, inclusive, as viagens que o outro tem, sabe? Sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as questões que estão atravessando. Tem um episódio que eu gosto muito, que é o episódio que eles começam a pensar no pior cenário possível que pode acontecer em determinada situação lá que acontece na série. E é muito engraçado, porque eles pensam em coisas completamente catastróficas e eles se permitem essa vulnerabilidade de ser um pouco maluco na frente um do outro para conseguirem resolver a questão que eles estão ali precisando resolver, o conflito que eles estão ali precisando resolver. Isso gera uma confiança tão grande um no outro, uma conexão tão grande um com o outro, que eles acabaram se tornando realmente o grande exemplo de casal da série. E da vida também, né? Porque você pensa que. Você começa a pensar que pessoas daquela forma, pessoas que vivem daquele jeito, realmente conseguem ter um sucesso dentro de um relacionamento, seja ele qualquer um, seja na amizade, seja no relacionamento entre família, seja no relacionamento amoroso. Não tem como você falhar se existir diálogo. E mesmo que o relacionamento não dê certo, não significa uma falha. Significa que a vida conduziu vocês para aquele momento. Mas se tudo foi dito, nada fica te fazendo refém. Nada fica paralisando você de virar a página. Tem muitas situações que a gente vive que a gente fica preso ainda naquilo que não foi resolvido. Quero dar outro exemplo para você de filme onde isso acontece. Você provavelmente já assistiu Um Diário de uma Paixão, que é um dos filmes clássicos de romance dos millennials. Tem uma cena clássica nesse filme que é quando os dois se reencontram depois de terem sido separados lá no início do filme, e ela acha que ele simplesmente nunca procurou ela, que ele simplesmente esqueceu dela, né? Que ela foi embora, ela teve que ir embora porque os pais obrigaram ela a ir embora. E ela acha que ele simplesmente virou as costas pro grande amor que eles tinham descoberto lá, né, entre os dois, quando eles se encontraram. Quando, na verdade, ele escreveu uma carta por dia durante um ano para ela, só que essas cartas elas foram escondidas pela mãe dela e ela nunca ficou sabendo. Então estava cada um em cada canto, pensando algo do outro que não era uma realidade. Ele não estava conseguindo seguir em frente, porque ele mandava essas cartas para ela, não obtinha resposta, e ele insistiu ainda durante um ano inteiro, enviando essas cartas sem resposta e paralisando a vida dele, esperando por uma resposta. Ela, em contrapartida,
sofrendo muito, também não conseguindo seguir em frente, porque, pelo menos durante um certo período, achando que ele tinha esquecido completamente dela, aí depois ela é obrigada a seguir em frente e se casar, enfim, e ela vai, só que no momento em que eles se reencontram, um tá com muita raiva do outro, sendo que um não fazia ideia do que estava acontecendo do outro lado. Imagina se ela tivesse recebido a primeira carta. Quanto que eles teriam economizado de drama nessa história. Então, eu acho que os filmes e as séries, eles vêm muito pra gente conseguir ter esse olhar de fora sobre a nossa própria existência. Quando que você está sendo essa pessoa que está esperando algo se resolver sem ser dito? Sabe quando você quer que o outro adivinhe o que você tá pensando? Adivinhe o que você tá sentindo? Sabe quando você fala, ele sabe, ela sabe, eu não vou falar, ele já sabe. Talvez ele não saiba, talvez ela não saiba. Não dá pra gente deduzir o que o outro tá sentindo, o que o outro está pensando. A gente precisa ousar descobrir. E eu falo isso, isso casa muito com as relações, mas isso também casa para os seus projetos que você precisa tirar do papel. Você às vezes acha que as pessoas vão reagir de determinada forma, que as pessoas vão receber de determinada forma, que não, porque nem sempre, como diria o Rodrigo Amarante, talvez não. Talvez elas recebam de uma forma muito melhor do que está aí na tua cabeça que você acha que elas vão receber. Para colocar a sua vida em movimento, você vai precisar ousar desengavetar esses sentimentos aí e olhar para eles e trabalhar. Por isso que um trabalho de psicanálise, por exemplo, funciona tanto. É um trabalho que de fala, é um trabalho de você colocar para fora todas as suas dores, as suas questões, os seus traumas, e a partir do momento que aquilo está fora de você, você tem uma dimensão do tamanho real daquela dor, do tamanho real daquele trauma. E aí sim eu consigo lidar com ele, e aí sim eu consigo curar. Eu não consigo curar o que está escondido dentro de mim. Eu só consigo curar aquilo que eu trago para a superfície para poder olhar. E é por isso que a gente precisa falar, colocar para fora as coisas que estão dentro da gente, se a gente quer que a nossa vida tenha movimento. Se você não cura o que te feriu lá atrás, dificilmente você consegue agir agora. Se você não diz o que você pensa, o que você deseja, se você não pede o que você precisa, dificilmente você vai conseguir obter. Isso em oração, isso para as pessoas à sua volta, para a sua audiência. Se você não diz a sua intenção com as coisas que você está promovendo, colocando, dizendo, pensando, como é que você quer que o outro adivinhe e te devolva com aquilo que está dentro da tua cabeça? Você quer controlar a maneira como o outro vai reagir a algo que você nem está entregando para ele reagir, percebe? Você precisa ser clara nas suas intenções ao dizer o que você pensa, o que você quer, seja dentro dos seus relacionamentos ou dentro do seu trabalho, expressando as suas criações. Se você quer que a sua vida tenha movimento, você precisa parar de calar e queimar por dentro. Esse é o quarto e último episódio dessa primeira etapa do podcast, antes de te entregar a aula Coragem para Agir, que vai acontecer terça-feira, dia 30, às 9 da manhã. Então, você que está me ouvindo, o podcast vai continuar? Ele vai continuar, óbvio, mas esses 4 primeiros episódios, eles foram para te preparar para receber todo o material e as ferramentas que eu vou te entregar nessa aula aberta. Essa aula é um primeiro passo. Obviamente, eu vou te convidar a seguir comigo depois e você vai saber como, mas eu quero te convidar para a aula. Ela é gratuita, é aberta. Para se inscrever, você precisa clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, preencher o cadastro e entrar no grupo de WhatsApp. Eu vou enviar o acesso à aula somente para quem estiver no grupo de WhatsApp, então é preciso que você entre nesse grupo para receber, tá bem? Essa aula não chama Coragem para Agir à toa. Eu tô produzindo ela já faz um bom tempo, com as ferramentas necessárias para te guiar nesse processo de se tornar a líder de si mesma, que protagoniza as suas escolhas e que tem coragem de colocar as suas opiniões, os seus projetos, os seus desejos, as suas vontades no mundo e lidar com os efeitos colaterais disso, porque você vai ter tanta confiança dentro de você e tanta parceria consigo mesma que eu te garanto que você vai ser a sua maior aliada nesse processo. Então, para você se inscrever, já sabe, clica no link que vai estar aqui na descrição e se inscreva no canal aqui se você não se inscreveu. Comece a seguir o podcast se você não está seguindo, porque cada um tá... Tem gente que prefere ouvir no Spotify, tem gente que prefere acompanhar no YouTube, seja como for,
clica em se inscrever para você acompanhar, porque toda quinta-feira às 11 da manhã teremos um episódio novo desse podcast. Esse ciclo pré-coragem para agir se encerra aqui. Mas a partir de agora começa um novo ciclo, onde a gente vai continuar se vendo toda quinta-feira às 11 da manhã. E eu te espero terça-feira às 9 da manhã na aula aberta. E eu tenho certeza que vai te trazer muitas viradas de chave e mais do que viradas de chave mental, vai te trazer uma noção do que você precisa fazer para romper esse ciclo de procrastinação. E acho que você já percebeu durante esses 4 episódios que eu não tô aqui para te trazer milagres ou para te trazer coisas genéricas. Eu tô aqui realmente para te trazer as soluções que eu apliquei na minha vida e eu consegui ter movimento nela. Então, eu posso te garantir que realmente funciona, porque eu sou a prova viva disso. Tá bem? A gente se vê na aula e depois a gente se vê toda quinta-feira às 11 por aqui. Um beijo!